Olá, pessoal. Iremos dar início à nossa primeira aula, não é isso? A aula de História, que faz parte do livro 2, que está falando sobre igualdade de direitos, que se encontra na página 216 a 222. É bastante leitura, bastante informação, mas as atividades são pequenas, que se encontram na página 218 e 219, tá certo? Apenas duas pequenas atividades em relação a isso. É mais discussão. Então, vou fazer algumas leituras e trazer algumas informações para complementar o que está escrito aí nessas páginas, tá certo? Para ajudar vocês. Vocês precisam fazer uma leitura com calma, né? Isso, não precisa ler tudo de uma vez, vão lendo pausadamente, com calma para entender, tá certo? Primeiramente, nós vimos aí na imagem de abertura do livro uma balança. E de um lado nós vimos aí crianças, não é isso? Crianças diferentes. E do outro lado nós vimos aqui pesos. E cada pezinho desse aqui, ele traz escrito palavras. Então, essas palavras, se observarmos, elas se referem aos direitos civis que asseguram a educação, liberdade de culto religioso, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, que significa transitar pelas ruas, cidades, estados brasileiros e outros países, e direito à igualdade entre as diferentes pessoas. Então, essa imagem, ela é uma analogia, não é isso? Que significa um estabelecimento de uma relação de semelhança entre. Então, se olharmos aqui, ó, nós temos aqui, de um lado da balança, não é isso? Um peso, não é isso? Que está igual, não é isso? Há também as pessoas que estão aqui em conjunto. São crianças diferentes, mas elas estão aqui, não é isso? No mesmo patamar, no mesmo envolvida, no mesmo meio no qual esses pesos aqui estão, não é isso? Lhe assegurando elas estarem aqui, permanecerem aqui, neste nível de igual para igual, tá certo? Então, o que podemos dizer sobre isso aí? Esses direitos civis, não é isso? O que sustenta as pessoas na sociedade são justamente os direitos. Sem eles, não há nada que assegure a nossa liberdade ou a liberdade de um determinado grupo. Muitas vezes, quem garante nossos direitos são os próprios grupos protegidos por eles. Então, alguns grupos, eles têm se mobilizado para manter a conquista, né, isso, dos direitos que nos sustenta a isso. Então, os nossos direitos, eles são que asseguram o nosso dia a dia, tá certo? E na página 217, nós vamos conhecer um pouquinho aqui sobre os direitos civis, discutir mais um pouquinho. Nessa conversa vem aqui, não é isso? Nós temos aqui uma informação que diz assim: os direitos civis estão relacionados à liberdade individual das pessoas e à igualdade de direitos perante a lei e a justiça. Para você, o que é a igualdade de direitos? Não é isso? Então, nós discutimos isso em aula passada e podemos conhecer um pouquinho, falar sobre o conceito de cidadania, não é isso? Que foi explorado na aula anterior, não é isso? No módulo de número 1. E o que é ser um cidadão? O que é ter cidadania? Então, ser cidadão ou ter cidadania é mais ou menos isso, participação social e política de todos. Então, o ser cidadão é você participar, não é isso? Participar na vida social e política, naquele ambiente, naquela sociedade da qual você está inserida. Para agir de forma cidadã, é preciso adotar no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e respeito ao outro, a si mesmo e ao meio em que se vive, percebendo-se integrante, independente e agente transformador do ambiente. Todos nós somos agentes transformadores da história. Então, para você ser cidadão, você não precisa dizer assim, eu sou cidadão e você exigir somente seus direitos, mas você também tem deveres a ser cumpridos, ok? Então, os direitos civis, eles foram conquistados ou são resultados de reivindicação da população ao longo dos anos,
da nossa história. Então, nem sempre houve a possibilidade de todas as pessoas circularem livremente pelas ruas, principalmente os afro-brasileiros e os imigrantes. Diferentes leis foram elaboradas para assegurar suas liberdades individuais, como a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1888, tá certo? Então, a cidadania não é algo estático, é isso? Que não sofre alteração. Ela, pelo contrário, ela pode sofrer alterações. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando seus direitos, estão reivindicando, lutando para que seus direitos sejam reconhecidos no seu dia a dia, na sociedade a qual ele vive. E por conta disso, não significa dizer que a Constituição ela está ali parada, estática, foi feita daquela forma e não houve alteração, muito pelo contrário. Ela está sempre se modificando, está sempre acontecendo alguma alteração, tá certo? Foi assim, por exemplo, que em 1990 foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura importantes direitos, né, isso, a criança e adolescentes que vivem no Brasil. Então, foi criada a Constituição de 1988, lá tinha parte na Constituição que falava da criança, e com base nessa Constituição foi criado o ECA, um assunto que já discutimos na sala, tá certo? E aí, nós vamos aí para a página 18, no qual vocês vão dar uma lida, né, isso, sobre o artigo 5º da nossa Constituição, né, isso, os deveres individuais e coletivos. Vocês façam a leiturazinha e tem uma atividadezinha aí na página 218, tá bom? Na página 219 também, vamos falar um pouquinho sobre a diversidade da sociedade brasileira, ok?